Olá, meus amigos do canal YouTube, voltando mais uma vez com mais um vídeo importantíssimo, falando aí sobre alguns conselhos sobre alimentação, né? Nós ainda não entramos, né, profundamente, mas vamos falar alguns motivos, né, pelo que o ser humano está vivendo no estado degradante, né? Mas a gente vai poder, através desse estudo, rever, né, alguns conceitos, né, e deixar como referência, né, a palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, né, verso 19, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o que nós estamos colocando em nosso corpo? O que a profetisa Ellen White tem a nos dizer sobre isso? Sobre o que nós estamos colocando em nosso corpo? Se nós estamos sendo realmente templo do Espírito Santo. Então o tema não é fácil, né? O tema ele é um pouco forte, mas nós precisamos, né, falar aquilo que, né, a palavra de Deus diz. Então, como nós lemos 1 Coríntios 6, verso 19, será que nós estamos sendo templo do Espírito Santo? Será que nós estamos colocando alimentos saudáveis em nossos corpos para que o Espírito Santo habite em nosso corpo, né? Porque Deus, quando pediu para Moisés construiu o santuário, né? Então Deus falou: fareis um santuário e eu habitarei no meio de vós. Será que Deus ia habitar em santuário sujo, contaminado? Não. Lógico que não. E qual é a diferença do santuário para que o nosso corpo? O nosso corpo também é um santuário. E fala que é templo do Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo habita-se num corpo de qualquer jeito? Um corpo poluído, contaminado, cheio de tranqueira, cheio de vício. Será que o Espírito Santo habita num corpo assim? Bom, primeiro o texto fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fala: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Né? Então aí já podemos ter uma noção, uma base de que o Espírito Santo não vai habitar em qualquer corpo. Só se estiver o quê? Estiver limpo, sem pecado, sem mancha, sem nada, né? Então, por aí em diante. Mas vamos ler o que a profetisa tem de conselho para nós, né? Como eu falei no vídeo anterior, nós estamos dando uma passagem, né? Uma passeada aqui pelo livro Conselho sobre Regime Alimentar, né? Estamos vendo o que está acontecendo com a humanidade. Porque a humanidade está enferma, meus amados. Câncer para um lado, câncer para o outro, câncer de próstata, câncer de fígado, câncer de cabeça, câncer de língua. Então, são tantos cânceres que o ser humano já nem é ser humano, é ser câncer. Tão podre que está o ser humano. Né? Mas vamos ver o que a profetisa Ellen White fala sobre isso. Né? Diz assim, na página 48, o uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando-se impossível apreciar coisas eternas. Os que acariciam esses ídolos não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles em uma vida de abnegação.
de constante sofrimento e vexame, entregando finalmente a sua própria vida sem pecado para salvar da morte iminente do homem. Né? Aqui fala que no parágrafo 61, fala assim: a manteiga e carne são estimulantes. Isso tem danificado o estômago e pervertido o gosto. Os nervos sensitivos do cérebro são insensibilizados e o apetite animal fortalecido à expensa da faculdade moral e intelectual. Meus amados, quando fala em estimulante, são coisas danosas, coisas que prejudicam o organismo, né? Então, o que prejudica o organismo? É tudo aquilo que o organismo não foi criado para trabalhar em cima dele, né? Então, tem aqueles certos alimentos que o nosso corpo, né? Ele tem aqui uma lei, a lei do corpo, que ele está programado para o quê? Para digerir, para trabalhar em cima daquele alimento de qualidade, aquele alimento saudável que Deus criou, né? Então, quer dizer, se for um alimento fora os padrão de funcionamento dos órgãos, né? Isso causa o quê? Isso causa o quê? Danoso, causa prejudicial à saúde, né? Então isso causa o quê? A pessoa fica fraca mentalmente, a pessoa fica com dificuldade para pensar, a pessoa tem muitas dores de cabeça, a pessoa tem muitas dor no corpo, né? A pessoa tem muita fraqueza. Então, quer dizer, quando colocamos alimento desse dentro do corpo, o nosso organismo não consegue produzir, não consegue trabalhar adequadamente conforme a lei do nosso corpo que foi criado por Deus, né? Porque o nosso corpo foi criado para digerir alimentos saudáveis, não alimentos danosos, não alimentos nocivos, né? Como diz o caso que é alimento estimulante. Por exemplo, o café. O café é estimulante. O café não tem proteína nenhuma. O café não é rico em nada. A não ser o quê? A não ser estimulante, estimula, né? Por isso que as pessoas tomam café para fazer o quê? Para ficar acordado. O café vicia. O café contém cafeína. E assim como outros alimentos também, que são prejudiciais e são nocivos estimulantemente, né? Então, quer dizer, não tem nutriente nenhum. A não ser o quê? A não ser danificar, né? A não ser danificar as células do corpo e causar um sangue que é um sangue febril, né? Então esses alimentos, eles não têm a função de nada a não ser isso aí, né? Eles não são aquele alimento nutriente, eles são alimentos nocivos, prejudicial. Quando Deus fala alimentos impuros, porque esse alimento não porque esse alimento não está em conformidade com o sistema funcional do corpo, né? Então não tem como. É a mesma coisa como eu falei. Se você compra um carro novo, se o carro novo é gasolina e você põe o álcool, você ferra com o carro. Se você tem um carro novo, você não troca a água, você não troca o óleo, daqui a uns tempos funda o motor. Deu fundo o motor do seu carro. E o corpo, a maquinaria humana é a mesma coisa. Vamos ler aqui no parágrafo 64. O que acarreta enfermidades sobre si, por satisfazerem o apetite, não tem corpo e mente saudável. Não podem pesar as evidências da verdade, nem compreender os reclamos de Deus. Nosso Salvador não entenderá tão baixo, não estenderá tão baixo o seu braço para erguê-lo de seus degradantes estado, enquanto persistirem em perseguir num estado que os conduzirá cada vez mais baixo. Meus amados, Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada por você, aquilo que você, por espontânea vontade, está fazendo. Deus não pode tomar da sua liberdade
e falar assim, não, você não vai fazer isso, eu vou acorrentar você e você não vai fazer. Não, Deus não é arbitrário, né? Deus é livre, assim como você é livre. Então o que acontece? Se você está trabalhando para produzir um câncer dentro de você, né, é você que está tendo livre acesso, livre arbítrio para fazer isso. Deus não está fazendo isso por você, né? Então muitas pessoas falam, mas Deus quis assim, Deus colocou essa doença. Não, meus amados, Deus não é do mal, Deus não é maldoso. Deus está falando com você. Não use alimento estimuloso. Lá em Levítico 11, Deus diz, não use esses alimentos imundos, impróprios para consumo humano. Por quê? Porque eu sei o que esses alimentos vai prejudicar nos seus corpos, na sua vida. Eu criei os animais, eu sei a função de cada animal. Mas o ser humano é teimoso, meus amados. O ser humano quer viver aquilo que ele acha, que ele pensa. Quando Deus fala lá em Isaías, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O pensamento do homem, ele acha que está tirando vantagem de alguma coisa. Está entrando num abismo sem saída, meus amados. É por isso que hoje encontramos situações lamentáveis acontecendo por aí. Pessoas, criancinhas já enfermas, com tumor não sei do que, câncer de próstata, câncer não sei do que. As pessoas estão o quê, meus amados? Estão enfermas, estão doentes. E Deus não pode fazer nada por você, por quê? Porque você está dizendo para Deus, fala, Deus, eu não quero ouvir a sua voz, eu quero fazer o que eu quero fazer. Então você tem que arcar com as suas consequências. Vamos ler mais aqui, meus amados. Os que comem e trabalham com intemperança, né? Os que trabalham com intemperança e racionalidade, falam e agem irracionalmente. Um homem temperante não pode ser um homem paciente. Tá vendo? Os que comem e trabalham, né, com intemperança, quer dizer, pessoas que não têm controle de si mesmas. Pessoas trabalham desesperado, trabalham 24 horas para dar uma vida boa para os filhos, para dar uma vida sustentável para a família. Meus amados, trabalhar é bom. Deus deixou o trabalho para trabalhar. Só que Deus deixou limite. O corpo tem que ter limite. Tem que ter horas para trabalhar e horas para descansar. Deus deixou um tempo para o homem trabalhar e para que o homem descansasse para se lembrar dele. Então Deus deixou o período para que o homem se alimentasse, o homem comesse. Mas o homem quer comer a hora que quer beber a hora que quer, e vive uma vida de intemperança. E isso acaba causando o quê, meus amados? Danos físicos. Pessoas que reclamam, eu tô com dor de cabeça, eu tô com febre direto, excessivamente, eu tô com dor de cabeça todo dia, mas continua tomando café, continua fumando cigarro, continua bebendo bebida. Então quer dizer, Deus não pode fazer nada por você o que você quer fazer. Vive uma vida de intemperança. Come demais, come coisas imundas, cheias de agrotóxicos. Alimentos que brevemente pode contrair um micróbio dentro do corpo. E Deus não pode fazer nada por você, meus amados. Porque você procurou isso. E aqui tem mais, meus amados. Enquanto homens e mulheres que professam piedade estão enfermos do alto da cabeça e planta dos pés, enquanto suas energias físicas, mentais, morais estão debilitadas pela satisfação do apetite depravado e o trabalho excessivo, como podem eles pesar as evidências da verdade e compreender os reclamos de Deus? Se suas faculdades e morais e intelecto estão obscurecidos, não podem eles apreciar o valor da expiação ou exaltar o caráter da obra de Deus, nem
nem deleitar no estudo da sua palavra. Né? E a outra parte diz assim, meus amados: nossa raça está em deplorável condição, sofrendo toda sorte de enfermidade. Muitos herdarão as doenças e são grandes sofredores em virtude dos hábitos errôneos dos pais. E, no entanto, seguem em relações a si mesmos, a seus filhos, o mesmo errôneo caminho que seus pais seguiram para com eles. São ignorantes e no respeito a si mesmos são enfermos e não sabem o que próprios hábitos errôneos lhe causaram imenso sofrimento. Isso quer dizer o que, meus amados? Muitos herdarão doença e são grandes sofredores em virtude das doenças dos pais. Meus amados, é triste falar isso, meus amados. Você, minha irmã, você, meu irmão que está aí do outro lado, por que você acha que nascem muitas pessoas defeituosas, pessoas deformadas, pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas psicológicos, pessoas que têm dificuldade para aprender, pessoas que têm dificuldade para estudar, pessoas que têm dificuldade de progredir na vida, por causa desses defeitos deixados pelos pais. Os pais já tiveram uma vida danificada, uma vida prejudicada, um sangue febril, um organismo apodrecido pelas coisas desta vida. Aí o filho nasce com deformação, com problema mental, meus amados. Ah, mas Deus trouxe esse filho à vida desse jeito? Não, meus amados. Precisamos rever os conceitos. Parar de ficar culpando a Deus. Ficar atribuindo a Deus aquilo que nós fazemos, os nossos pais fizeram. É reconhecer que Deus é soberano. Deus é mantenedor das coisas. Deus é eterno, meus amados. Deus é sábio. Quando Deus Levítico 11, porque Deus sabe o que Ele está falando. Ah, mas Jesus purificou, meus amados. Até quando vai a teimosia contra Deus? A teimosia contra o Espírito Santo? Se o nosso corpo, meus amados, é templo do Espírito Santo, para que ficar fazendo esse tipo de coisa? Ficar julgando a Deus, atribuindo a Deus aquilo que você mesmo causou? Ah, eu estou enfermo porque Deus quis assim. Não, meus amados. Você precisa reconhecer que você está errado. Que você é dependente de Deus. Você precisa cumprir as leis de Deus, as leis da saúde. Como diz aqui, meus amados, é triste a situação, é triste. Diz aqui, a nossa raça está em deplorável condição, sofrendo toda sorte de enfermidade. Todo dia surgindo uma doença nova. Precisamos ler, meus amados. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos buscar orientações.